se existisse um conjunto de regras quase secretas para enriquecer, criadas por alguns dos investidores mais ousados do mundo? Bom, hoje a gente vai mergulhar nos axiomas de Zurique. Para começar, vamos pensar num enigma. Como é que um país sem recursos naturais, sem acesso ao mar e sem uma gota de petróleo consegue se tornar um dos mais ricos do planeta? Essa é a história da Suíça. E a resposta, olha, não é o que a gente imagina. Não está nos livros de economia tradicionais. O verdadeiro segredo do sucesso suíço é uma filosofia, uma forma completamente diferente de encarar o risco e a recompensa. E o curioso é que esse segredo suíço não veio do governo nem dos grandes bancos. Ele nasceu num clube privado, um grupo de especuladores que tinha uma coisa muito clara na cabeça: ninguém fica rico de verdade só com o salário. E eles decidiram criar um manual para isso. E esse manual são os axiomas de Zurique. Pensa nisso, um conjunto de 12 regras principais e outras 16 secundárias, todas desenhadas para dominar a arte de assumir riscos e construir uma fortuna de verdade. O primeiro grande axioma já chega virando a mesa. É o axioma do risco. E a ideia central dele é meio chocante. Preocupação não é uma coisa para a gente evitar. Na verdade, é um sinal de que estamos no caminho certo. Pensa bem no que essa frase quer dizer. A gente é ensinado a vida toda a buscar segurança, paz de espírito, né? Mas, segundo essa filosofia, se alguém se sente totalmente tranquilo com seus investimentos, tem um problema. Essa pessoa não está arriscando o suficiente para mudar de patamar financeiro. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar a história de duas amigas com visões de mundo totalmente opostas. De um lado, a Sylvia, a sóbria, que buscava a segurança acima de tudo. Do outro, a Mary, a louca, que via os investimentos como uma grande aventura, aceitando os altos e baixos do mercado. Depois de um ano, o resultado parecia óbvio, né? O dinheiro da Sylvia estava lá, seguro, rendendo uns trocados. Já a carteira da Mary tinha despencado 25%. Para muita gente, isso seria o fim da linha, motivo para desistir. Mas é aqui que a mentalidade faz toda a diferença. A reação da Mary à perda foi surpreendente. Enquanto a amiga se preocupava com ela, a Mary só sorriu e disse: "Sylvia, eu estou vivendo uma aventura." Para ela, o risco não era um desastre. Era, na verdade, o preço da emoção e da oportunidade. E o tempo passou. Décadas depois, qual foi o resultado? A conclusão da história não poderia ser mais clara. A Sylvia teve uma vida tranquila, segura e com recursos modestos. A Mary ficou rica. No fim das contas, a aventura valeu a pena. Então a lição aqui é direta e reta. É praticamente impossível enriquecer só com um salário. A única chance realista de sair daquela famosa corrida dos ratos é assumir riscos bem pensados. A aventura da Mary levou à riqueza, a segurança da Sylvia a uma vida limitada. Agora, para esse risco funcionar, o axioma principal tem o apoio de duas regrinhas menores, mas igualmente radicais. A primeira é simples: só faça apostas que valham a pena, que possam de fato mudar uma vida. Ganhos pequenos não tiram ninguém do lugar. A segunda vai contra quase tudo que se ouve por aí. Resista à tentação de diversificar. A lógica suíça aqui é brutalmente direta. Em vez de espalhar o risco em um monte de investimentos pequenos, o que acaba diluindo os ganhos, a ideia é focar. A frase é famosa: ponha todos os seus ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. Exige muito mais atenção, claro, mas abre a porta para um ganho que realmente pode transformar tudo. Ok, mas assumir riscos é só metade da batalha. O segundo grande axioma fala sobre o que fazer quando se está ganhando. É sobre o perigo da ganância. E a regra é tão contraintuitiva quanto a primeira. Venda seus investimentos vencedores cedo demais. Essa frase, realize o lucro sempre cedo demais, parece fácil, né? Mas psicologicamente é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Quando o investimento está subindo, tudo na gente grita para esperar só mais um pouquinho. É aí que a ganância pega a gente. E no contexto dos axiomas, ganância tem uma definição bem específica. Não é só querer mais. É aquele desejo autodestrutivo de querer mais do que se planejou lá no início. É tentar espremer até a última gota de uma onda de sorte, o que quase sempre termina mal. Uma história clássica de Las Vegas ilustra isso perfeitamente. Imagina a cena. Uma mulher aposta $10 e transforma em quase 10 mil. Ela está no topo do mundo. Mas aí, a ganância bate. Ela decide que precisa chegar no número redondo, $10 mil.
E nessa busca por só um pouquinho a mais, ela fica imprudente e perde tudo, até os $10 originais. Para a gente entender de vez por que vender cedo é tão importante, os axiomas usam uma metáfora poderosa. Pensa que especular é como escalar uma montanha, só que no escuro total. A gente não faz a menor ideia de onde fica o topo. Mas uma coisa é certa: do outro lado desse pico existe um penhasco gigantesco, um caminho direto para a perda total. Sendo assim, qual é a jogada inteligente? Não é tentar adivinhar onde é o topo exato. É parar quando se atinge uma boa altitude, um lucro que já faz a diferença. É vender cedo demais, sim, garantindo ganho, em vez de arriscar tudo pela ganância de chegar lá no cume. Então, no final das contas, o que esses axiomas nos mostram? Eles apresentam uma escolha fundamental sobre como viver a vida financeira. E é uma escolha bem clara, entre a preocupação calculada e a certeza da pobreza. O lendário especulador Jesse Livermore resumiu essa filosofia de um jeito perfeito. Ele disse que, se pudesse escolher entre as preocupações e a pobreza, sempre, sem dúvida, escolheria as preocupações. Porque a preocupação é o preço que se paga pela chance de ter uma vida de riqueza. Basicamente, o que está em jogo é isso aqui. O caminho da esquerda, o da segurança total, oferece um resultado modesto e previsível. Já o caminho da direita, o do risco gerenciado, oferece a possibilidade, não é uma garantia, mas é a possibilidade de uma riqueza que pode mudar tudo. E assim, a nossa análise termina com uma pergunta, que no fundo só cada um pode responder por si. O que tem mais valor? Uma vida inteira de segurança ou a aventura de buscar a riqueza? Os axiomas de Zurique, como vimos, escolheram a aventura. E você? Qual caminho escolheria?